Igreja querida, paz de Cristo a todos. Sempre muito bom, como eu gosto de dizer, né? Muito bom pregar aqui. Muito obrigado, meu nobre. Como eu também gosto de dizer, o senhor é top. Obrigado. Sempre muito bom vir aqui, poder cultuar a Deus na minha igreja, é extraordinário, rever os amigos, os irmãos, meus pastores, pastor Odilton, esse amigo querido, conselheiro, pastor Vicente Sabatino. Eu brinco, né? Essa brincadeira de Rabi começou com ele, na verdade, mas o tiro saiu pela culatra. Acabaram me atrelando essa brincadeira. Mas um amigo também querido já, pastor Vicente, sempre muito carinhoso comigo. E esses dois aí sempre me aconselharam muito. Eu fico muito feliz quando tenho o privilégio de poder estar com eles, estar com a minha família também toda, né? Renan Júnior, a Vitória, a Rebeca, a Viviane. É bom demais vir cultuar a Deus e trazer a minha família, rever essa família que eu amo também, que é o Marquinhos e a Lília. Marquinhos, reconsidere esse negócio de pregar. Você está me deixando desempregado, varão. Era bom quando só cantava, a gente fazia dobradinha, lembra? Eu ia pregar, tu ia cantar. Agora não. Agora o pessoal liga e diz assim: o único dia que o pastor Marquinhos pode vir pregar no dia que o senhor está. O senhor se importa em cancelar? 3 crianças ali, para alimentar, varão. Me ajuda. Convence ele a voltar a cantar. Tô brincando, viu? Marquinho, exímio pregador. Outro amigo querido também, já de longas datas, Lilian. A irmã Lilian, que me ajudou muito na hora que eu fiquei no ápice da crise, na garganta, na fenda. Para quem não sabe, a irmã Lilian é uma fonoaudióloga extraordinária, uma das melhores do Brasil. E ela me ajudou muito, me passou umas dicas. Eu estive lá, ela fez lá comigo uma sessão, e eu saí de lá com a voz muito boa, e ela passou uma série de exercícios, é o que tem me ajudado a recuperar. Obrigado, Lilian, Deus te abençoe. Eu orava a Deus para que Deus me desse uma oportunidade de te agradecer publicamente. Obrigado, tá, minha amiga? Deus te abençoe muitíssimo, te faça prosperar muitas vezes mais. E bom também ver esses amigos pastores aqui na minha frente. Não vou citar os nomes, mas é um privilégio muito grande de poder desfrutar dessa comunhão com os senhores. Deus abençoe essa minha igreja linda, né? Minha igreja no bom sentido, essa igreja linda que eu amo de paixão. Pregar fora é muito bom, mas pregar aqui é bom demais. Deus abençoe vocês. Vamos lá, Marcos capítulo 2, texto muito conhecido. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1, tá bom? Vou falar pouco, tentar ser o mais objetivo possível. É um texto muito conhecido. Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Marcos 2, do verso 1 ao verso 12, que é todo o contexto do milagre, né? São esses 12 versículos. Então, para uma compreensão bem ampla do que o texto propõe, é ideal é ler do verso 1 ao verso 12. Caso haja alguém sem Bíblia aí, você quiser compartilhar a leitura com ele, é bom, é interessante, para ele poder saber onde a gente está baseado aqui para poder ministrar. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Quero muito que você acompanhe comigo aí a leitura com seus olhos, enquanto eu leio aqui o microfone, você acompanha aí. Então, para eu saber se você achou, se eu posso iniciar a leitura, se você achou, sinaliza aí para mim, por favor, diga amém. Amém. Diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Se você puder, só mais uma vez, em concordância com essa palavra, diga amém. Esse milagre aqui, queridos, essa cura desse paralítico é narrado por todos os evangelistas sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Só João que não fala. Marcos aqui no capítulo 2, Mateus no capítulo 9, a partir do verso 1, Lucas no capítulo 5, a partir do verso 17, 18, por ali, Lucas também começa a falar sobre esse milagre. Eu particularmente escolhi o evangelho de Marcos por conta dos detalhes que Marcos dá. Marcos traz uma narrativa com mais detalhes do que Mateus e Lucas, então acabei escolhendo o evangelho de Marcos para poder falar alguma coisa sobre esse milagre. Mas se você olhar lá em Mateus, se você olhar em Lucas, você também vai encontrar a narrativa desse milagre um pouco mais sucinta, mais resumida, mas vai estar lá também a narrativa da cura deste homem. E como acho que os irmãos sabem, eu tive o privilégio de comentar a revista desse trimestre. Eu trouxe algumas informações sobre os evangelhos lá, e Marcos, você sabe disso, mas só vou te relembrar que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Embora Marcos tenha entrado no canon, no compêndio sagrado, como o segundo evangelho, Marcos foi o primeiro. Marcos foi fonte para Mateus e para Lucas, então isso traz um pouco mais de propriedade para a narrativa. E Marcos escreve, você vai encontrar no evangelho de Marcos, Jesus em ação, Jesus em movimento. Essa é a visão que Marcos traz acerca de Jesus. Você sempre vai encontrar no evangelho de Marcos palavras como logo, imediatamente. Esse tipo de palavra aparece mais de 40 vezes no evangelho de Marcos. Ele está sempre fazendo questão de mostrar um Cristo em movimento. É um Cristo que atravessa o mar, é um Cristo que vai, é um Cristo que entra, é um Cristo que faz. É o servo, é aquele que veio para trabalhar, para apresentar o reino, para cumprir o propósito do reino. E por que Marcos traz essa visão acerca de Jesus? Porque ele está escrevendo para os crentes em Roma. Havia um clamor entre os crentes romanos para aprender mais sobre a pessoa de Jesus. E todo mundo sabe que Marcos está atrelado diretamente a Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 13, nós vamos descobrir que Marcos era filho na fé, João Marcos, filho na fé do apóstolo Pedro. Então Marcos relata o que ele ouviu da boca do seu mentor Pedro, e esse evangelho vai alcançar, esse escrito, esse livro, vai alcançar os irmãos, os crentes em Roma, e também vai alcançar todos nós aqui. Marcos é a escritura que dá abertura, né? A vida de Jesus. Há quem considere Marcos o livro mais importante de toda a história da humanidade, por ter sido ele o primeiro a narrar os milagres de Jesus Cristo. São algumas informações que são interessantes. E antes de falar aqui do capítulo 2, que é o foco do que nós lemos, eu gosto muito de trabalhar com paralelos, com contrastes. Vocês sabem disso, já estão acostumados à maneira como eu ministro. E eu gosto muito de olhar para o capítulo 1 e para o capítulo 2 de Marcos. Você vai encontrar contrastes muito interessantes. Deixa eu falar rapidinho sobre eles aqui. Para começar, no capítulo 1, no verso 10, Jesus sai das águas do Jordão, e o texto, Marcos, diz que os céus se abrem sobre Jesus. Então Marcos 1,10, os céus se abrem. Marcos 2,4 é o telhado que está abrindo. Então tem dia que é assim, tem dia que vai parecer que o céu está sobre a sua vida, tem dia que parece que a casa está caindo. Isso é para a gente aprender. Marcos 1,10, o mesmo versículo, diz que o Espírito Santo veio como pomba sobre Jesus. Então o Espírito que está descendo com o céu aberto. Já Marcos 2,4 diz que é um homem paralítico para ser curado. É um problema para Jesus resolver. Então tem dia que do mesmo céu que parece que vem a bênção, também vem problema para você poder resolver. Marcos 1,11 é o Deus Pai quem brada do céu e diz: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Já Marcos 2,5 é Jesus quem vira o paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Então tem dia que a gente precisa ouvir: você é filho. E tem dia que a gente tem que dizer: você também é filho. Tem dia que a gente precisa ser acalentado, e tem dia que a gente tem que acalentar alguém. É o que a gente aprende com o evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1, verso 11, o Deus Pai elogia: é o meu filho amado. Marcos 2,7, os religiosos criticam Jesus. Então haverá dias que os elogios vão chegar, mas pode preparar o coração, porque as críticas também vêm logo em seguida.
São os contrastes. Marcos capítulo 1, verso 12, esse aqui também é muito interessante. Diz que Jesus, depois do batismo, é conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, Marcos 1, 12, Jesus é conduzido. Marcos 2, 3, um homem é conduzido até ele. Um paralítico levado por 4. Então, tem dia que a gente é conduzido, que a gente vai porque o Espírito está levando. E tem dia que a gente vai porque está sendo carregado. O que acontece com esse homem aqui? Marcos 1,13, quem é que se opõe a Jesus? Jesus vai para o deserto e é Satanás quem vai tentá-lo. Então Marcos 1,13 no capítulo 1, quem está se opondo a Jesus é o próprio Satanás na tentação. Mas Marcos 2,6 diz que já são os religiosos, os escribas. Segundo o evangelho de Lucas, também os fariseus. Então Marcos 1, a oposição espiritual. Marcos 2, a oposição é carnal, são os homens que estão se opondo a Jesus Cristo. Então são alguns contrastes do capítulo 1 e do capítulo 2. O que eu gosto muito do verso 1 do capítulo 2, caso sua Bíblia esteja aberta, é essa introdução que Marcos traz, para abrir o capítulo. Marcos diz assim: alguns dias depois. Isso aqui me deixa, hoje à tarde, minha esposa está aqui, meus filhos estão aqui, eu passei desde a manhã, desde a hora que eu acordei, até agora, poucos minutos antes de vir para a igreja, meditando nesse texto, para tentar trazer alguma coisa que vá abençoar a sua vida. E quando eu li logo de cara aqui, alguns dias depois entrou Jesus, o Espírito Santo comunicou uma palavra no meu coração, que existem coisas que nós não vamos conquistar nas primeiras tentativas. Isso aqui é óbvio. Tem coisa que você nunca vai conseguir conquistar nas primeiras tentativas, mas é preciso entender que elas podem acontecer nos dias que vêm depois. Sempre haverá dias depois, até Jesus voltar, ou até Ele nos chamar para a eternidade de outra forma. Guarde isso no seu coração. Não aconteceu hoje, fica tranquilo, pode acontecer nos dias que vêm depois. E para alguns aqui essa noite, hoje é o dia depois que você tanto aguardou. 2 aleluia, um glória a Deus e um amém. Eu vou repetir. Para muita gente aqui, hoje é o dia depois que você tanto aguardou, que você queria que chegasse. Por que eu estou colocando essa expectativa no dia depois? Olhem por favor comigo, se a sua Bíblia estiver aberta, que diz que Jesus entrou aonde? Em Cafarnaum. Sem querer ser pedante, sem querer ser chato, me ajude. Jesus está entrando em qual cidade? Cafarnaum. Mas vamos lá, olha Marcos capítulo 1, verso 21. Marcos 1, 21, se a sua Bíblia estiver aberta, olha o que diz: e entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Presta atenção, Marcos 1, 21, Jesus entra na sinagoga em Cafarnaum. Aí ele expulsa os demônios de um homem que está na sinagoga. Repare que Satanás conseguiu se infiltrar no culto. Tem um cara possesso por demônios dentro da sinagoga, e se Jesus não tem discernimento, se aquele homem não se manifesta, Jesus não entra naquela sinagoga, ele ia continuar participando das reuniões na sinagoga sem se manifestar. Aí Jesus entra lá, expulsa o demônio daquele homem. Marcos 1, 29, pastor Dilto pregou aqui na terça-feira sobre isso. Não sei se foi em Marcos, mas foi nesse mesmo texto. Olha o que diz: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André com Tiago e João, e Jesus vai curar a sogra de Pedro. E aonde é que eles moravam? O texto diz que é na sinagoga. Jesus sai da sinagoga e entra na casa. Então a casa fica perto da sinagoga, que fica em Cafarnaum. Então Jesus está na sinagoga em Cafarnaum, a casa de Pedro, Cafarnaum. Aí quando Jesus cura a sogra dele, a partir do verso 32, por favor, olha aí, Marcos 1,32. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e endemoniados. Por favor, me ajuda de novo para você entender onde eu quero chegar. Quando entardeceu, trouxeram o quê? Todos os enfermos. De onde? De Cafarnaum. Repare, Jesus foi para a sinagoga, pregou, expulsou o demônio do homem, vai para a casa de Pedro, cura a sogra dele. Quando o povo sabe que ele fez um milagre, a multidão se reúne, verso 32. E o texto é muito claro: trouxeram todos que se achavam enfermos. Onde é que tem um enfermo aqui? Leva para a casa de Pedro que Jesus está curando. Onde é que tem um enfermo aqui? Leva para lá que Jesus está curando. Então há uma probabilidade muito grande desse homem do capítulo 2 já ter ido no capítulo 1, porque todos os enfermos da cidade foram para lá. Só que olha a sequência do texto, verso 33. E toda a cidade se juntou à porta. Me ajuda aí, foi um alvoroço em Cafarnaum. E outra coisa, a concepção de cidade que a gente tem aqui não é igual a que acontece lá não. Cidade lá era uma cidadela, era algo pequeno, não é igual a Rio de Janeiro não, uma cidade pequena. Por isso que a cidade toda vai para lá. Jesus curou, preste atenção, pegaram todos os enfermos e foram para a porta, está todo mundo lá. Só que o verso 34 diz: e curou muitos que se achavam enfermos. Espera aí, levaram todos, mas ele não curou todos. Levaram todos, mas ele curou
muitos. Então a probabilidade muito grande daquele homem já ter sido levado, não foi curado, voltou para casa sem cura. Aí Jesus sai dali, verso 38, vai para as aldeias da Galileia pregar, verso 40, ele cura um leproso, Marcos 2:1, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Então não é porque o cara não foi curado no capítulo 1, verso 32? No 32, no 1:32 não deu, estava todo mundo lá, pastor Vicente. Ó, pega todos os enfermos de Cafarnaum e leva para lá, cidade pequena. O senhor já esteve lá algumas inúmeras vezes em Cafarnaum, o senhor sabe como é, o senhor viu lá os resquícios da casa de Pedro. Está lá, tem uma igreja católica construída em cima. É uma cidade pequena, a sinagoga fica o quê? 20, 30 metros da casa de Pedro. Um alvoroço, pegaram todos os enfermos, mas aquele homem que é paralítico em Cafarnaum não foi curado no capítulo 1. Mas o capítulo 2 começa dizendo, e outra vez, dias depois, Jesus vai novamente em Cafarnaum. Talvez eu tenha vindo aqui pregar para alguém e dizer, fica tranquilo, se não aconteceu antes, o dia depois está chegando aí para algo novo acontecer na sua vida. Eu vim aqui liberar uma palavra sobre a vida de alguém, eu já liberei ela, só vou repetir para muita gente aqui, hoje é o dia depois que você tanto esperava para que algo acontecesse. Talvez você tentou antes, de várias formas, de vários jeitos, não conseguiu, ei, chegou o dia depois. Quem está comigo nessa palavra, quem crê que ela é profética, só mais uma vez, sem querer ser chato, fala para uns 3, hoje é o dia depois, tem algo para acontecer, diga aí, e se é verdade, coloca um glória a Deus junto com essa declaração aí, um aleluia, porque hoje é o dia depois na vida de muita gente. Esse dia depois aqui representa uma nova oportunidade, é um novo tempo, é uma nova oportunidade para aquele homem que não conseguiu, é o dia depois, e ele vai. Só que aí o texto prossegue, soube-se que estava em casa, ó, Marcos 2:1. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Algumas versões, palavra aparece com P minúsculo, outras mais holísticas, mais próximas do original, aparece com letra maiúscula, porque palavra aqui é anunciar o reino, é pregar as boas novas, o arrependimento, é o que Jesus está fazendo. Agora, o que é interessante aqui é que não há uma unanimidade sobre de quem seja essa casa, ninguém sabe. Há quem acredite que seja a casa de Pedro, é uma grande probabilidade. Mas há também quem acredita que seja a casa do próprio Jesus, porque ele morou em Nazaré até os 30, dos 30 mudou-se para Cafarnaum. Cafarnaum tornou-se a base, o quartel-general de Jesus. Até a sua crucificação, a base, o quartel-general de Jesus era Cafarnaum. Então há quem acredite que essa casa seja de Pedro, outros acreditam que seja do próprio Jesus, e há quem acredite que seja de um seguidor anônimo de Jesus, não sabemos quem é, mas ele deixava que Jesus ficasse na sua casa. Então o que eu acho interessante aqui é o seguinte, não sabemos quem é o dono da casa, mas mais importante do que o dono da casa é quem está nela. Então não quero saber se é de Pedro, se é de um discípulo desconhecido, se é do próprio Jesus. O importante é que ele está na casa. Por quê? Porque casa que Jesus está, irmão, muda o ambiente imediatamente. Mais importante do que a casa é quem está nela. Então não importa quem seja o dono da casa, o importante é Jesus estar nela. Porque quando ele chega, o ambiente muda. Eu tenho uma informação para te dar. Jesus era caseiro, igual a mim. Ou eu igual a ele. Eu amo ficar em casa. Na verdade eu sou completamente o contrário. Eu não gosto de multidão. Gosto de ficar em casa, sou tímido, aí prego, viajo. Jesus sempre gostou de casa, eu te provo isso na Bíblia. Marcos 1, 29, 34, ele vai na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro, porque quando ele vai, ele faz alguma coisa. Marcos 2, do 13 ao 17, ele passa na alfândega, chama Levi, que é Mateus, e fala, vamos comigo, mas eu vou para sua casa. Ainda vai jantar na casa do cara que ele acabou de ganhar. O cara converteu, Jesus vai para a casa dele jantar. E os fariseus dizem, quem é esse que come com publicanos e pecadores? Aí ele diz, vem cá, eu não vim trazer remédio para quem está são. Vim trazer remédio para quem está doente. Marcos 5, do 21 ao 43, é Jairo quem diz, vamos lá em casa. E ele vai e cura a filha de Jairo. Lucas 19, do 1 a 10, ele vai na casa de Zaqueu. Ele está entrando em Jericó e diz, olha, hoje me convém pousar em sua casa. Legal que ele mesmo se convidava. Por que Jesus disse para Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa? É porque era 5 horas da tarde de uma sexta-feira, aproximadamente. Ao pôr do sol já era considerado sábado. Jesus diz, eu tenho que pousar na casa de alguém. E a sua, Zaqueu, é boa, você tem dinheiro.
a cama é confortável, é lá que eu vou. Hoje me convém pousar na sua casa. E quando ele entrou na casa, que Zaqueu se converteu, ele disse: e tem mais, além de eu entrar, eu trouxe salvação. Hoje chegou salvação nessa casa. Lucas 7, 36 a 50, essa eu amo. É um fariseu que chama ele: Jesus, vamos jantar lá em casa. Ele disse: jantar eu não rejeito nunca, eu vou. Isso aqui, irmão, aprendi com Jesus e eu copio 100%. Eu não rejeito um convite de janta de jeito nenhum. O cara era fariseu, mas Jesus foi jantar na casa dele, porque jantar às custas de fariseu é melhor ainda. Jesus está lá jantando na casa do fariseu, vê uma mulher de reputação duvidosa, vai por baixo da mesa, que é uma mesa diferente da nossa, que não tinha cadeiras, e começa a lavar os pés de Jesus. E o fariseu pensou: se esse cara fosse profeta mesmo, estou pagando janta à toa. Se esse cara fosse profeta, se ele soubesse quem é essa mulher, não deixava ela lavar os pés dele, não deixava ela tocar nos pés dele. Aí Jesus disse: fariseu, deixa eu te propor uma parábola aqui, ó. 2 homens deviam o credor, um devia 50, outro devia 500. O credor perdoou a dívida dos dois. Me tira uma dúvida: quem vai amar mais o credor? O fariseu falou: essa é mole, Jesus. Quem foi mais perdoado vai amar mais. Quem a dívida era maior vai amar muito mais o credor. Aí Jesus: então, fariseu, essa mulher aqui é mais crente que você, porque a dívida dela era maior, e eu perdoei, por isso que ela está fazendo o que você não faz. Porque eu entrei na sua casa, você não lavou meu pé com água, ela está lavando com lágrima. Você não enxugou com toalha, ela está enxugando com cabelo. Você não beijou meu rosto, ela está beijando meus pés. Fariseu, deixa essa mulher em paz. Mateus 26, do 6 ao 13, ele vai na casa de Simão, o ex-leproso, lá em Betânia. Lucas 10, do 38 ao 42, ele vai na casa de Marta, Maria e Lázaro. É aquele texto que Maria está aos pés dele, Marta está servindo e Lázaro está sentado à mesa ouvindo ele pregar. O interessante é que eles recebiam Jesus na casa deles e davam um banquete para Jesus. Aí João 11, Lázaro morre. Jesus vai aonde? No sepulcro. Por quê? Porque quem abre a porta da casa para Jesus, ele visita na hora da dor, na hora da angústia, na hora da aflição. Então aqui vai um conselho: abra a porta da sua casa para ele, deixa ele entrar, porque na hora da angústia ele também vai visitar você. Outro texto sobre casa e Jesus que eu amo é Lucas 24, 13. Embora a palavra casa não apareça explicitamente, tem 2 caminhos, 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele aparece, começa a conversar com eles. Eles não sabem que ele havia ressuscitado. Ele faz que vai passar para ver a atitude dos caras. Diz: não, o dia está se pondo, é perigoso, vem cá, entra com a gente. E ele entrou na casa que eles estavam, e de repente deram para ele a honra de quem era convidado, de partir o pão. E quando ele pega o pão e parte, eles dizem: só tem um que parte pão desse jeito, é Jesus. Porque tem revelações que eu só terei quando eu deixar ele entrar na minha casa. Então, mais importante do que a casa do texto é quem está nela. Aproveita e fica com essa palavra no seu coração. Mais importante do que os móveis que tem na sua casa é o Deus que você adora lá. Talvez a sua geladeira, o seu sofá ainda não seja aquele que você quer, igual que tem na casa do Marquinhos e da Lilian. Mas independente dos móveis que tem lá, o mais importante é a presença daquele que reina, daquele que opera milagre, daquele que te ama. É Ele. Ele está em casa, e quando Ele está em casa, o texto diz, você leu comigo, que Ele anunciava a palavra. E aqui está a maior característica de uma casa ou de um lugar onde Jesus está. Você quer saber se Jesus está em casa? Quer saber se a casa, Ele está presente nela? Só tem uma forma de saber. Como? Veja se a palavra tem prioridade. Porque ele estava na casa, e o texto diz no verso 2, verso 2, isso mesmo, que ele anunciava-lhes a palavra. Então, característica de um lugar que Jesus está é quando a palavra tem prioridade. Se você entrou em algum ambiente, aconteceu tudo, menos a palavra foi pregada, tem alguma coisa errada. Deixa eu afundar o prego aqui, porque eu estou na minha igreja. Pode ter manto, mistério, rolo, revelação, profecia, pode ter tudo, mas se a palavra não ter prioridade, tem alguma coisa errada nessa casa. Porque casa que Jesus fica à vontade, onde a palavra dele é pregada, é exposta, onde a palavra dele tem prioridade, aí é casa que ele habita, é casa que ele entra, é casa que ele fica. Eu viajo esse Brasil, irmãos, já há 13 anos. A última conta que eu fiz eram mais de 200 denominações que eu já tinha pregado. Eu já preguei até na Assembleia de Deus, Cantinho de Jesus. Sério. E tem lugares que a gente vai e eu fico impressionado como que as pessoas são, porque pagam sua passagem, pagam hotel, te levam para o culto e te dão 10 minutos para falar.
Acontece tudo no culto, menos prioridade à palavra. E por que é tão importante que a palavra seja pregada num ambiente como esse? Eu poderia te dar aqui inúmeras razões, vou te dar 3, porque a palavra tem que ser prioridade. Primeiro, Salmo 119, verso 11, porque a palavra que nos blinda contra o pecado, porque o salmista disse: a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Que vai blindar a tua vida, que vai blindar a tua alma, que vai blindar o teu coração, é a exposição da palavra de Deus. Então glorifique a Deus, porque você está numa casa onde a palavra tem prioridade. Por que a palavra tem que ser prioridade? Todo mundo conhece Salmo 119, verso de número 105, porque é a palavra que nos dá direção, porque ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Você recebe direção quando a palavra de Deus é pregada. E eu vim aqui liberar a palavra e eu declaro: Deus te dará direção depois desse culto. Gente que está precisando tomar decisões, se prepare, a palavra vai te direcionar, ela vai iluminar o caminho para aquilo que você tem que decidir. Por que a palavra é tão importante numa casa? Porque é a palavra que nos santifica. Todo mundo conhece a oração sacerdotal de Jesus, João 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra, ela é a verdade. É a palavra que produz santificação. Por isso que Jesus, até em casa, pregava a palavra. E ele está pregando a palavra na casa. Aí o texto segue dizendo, Marcos 2, verso 2 e verso 3: e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4. A casa encheu, Jesus estava nela, a casa estava cheia. A casa ficou apinhada de pessoas, lotada, por dentro e por fora, até junto à porta, estava cheio de gente. Segundo o comentário bíblico da editora Atos, comentário do Novo Testamento, comentado por Craig Kenner, que é um camarada muito inteligente, ele disse que nas últimas escavações naquela região, as casas encontradas daquela época, no máximo que elas têm são 16 ou 17 metros quadrados. Então não cabia muita gente na casa, 50 pessoas mais ou menos dentro, todo mundo ombro a ombro. Se tirasse o pé do lugar, perdeu o lugar. Lotado. Só que o que eu acho interessante aqui é que o texto diz que as pessoas estavam aglomeradas junto à porta. Então, mesmo não estando explícito aqui no texto, o que tudo indica, a porta estava aberta. A porta aberta e o povo até debaixo da porta, junto à porta, para ouvir Jesus pregar. Aí os camaradas vêm trazendo o paralítico, e a porta está lá, está aberta, mas não dá para passar. Por quê? Porque tem gente nela. Então o que faz dessa porta inacessível não é a porta em si, é quem está nela. Escute isso aqui. O que está tornando esse acesso do homem até Jesus não é a porta em si, porque a porta estava aberta. O problema é quem está nela. O problema é que tem gente lá na porta e não abre espaço para quem precisa passar. Então muitas vezes, irmão Augusto, ouvido, o problema não é a porta, é a quantidade de pessoas que quer passar nela ao mesmo tempo. É a quantidade de pessoas que quer a mesma coisa, que quer chegar no mesmo lugar, que quer ter a mesma oportunidade. Então tem vezes que o problema não é a porta, é quem está na porta. E muitas vezes quem está na porta não precisa tanto como quem está querendo passar por ela. Porque quem está precisando do milagre aqui é o paralítico, e não dão espaço para o cara passar. A porta está aberta, eles ficam lá, mas não deixam. Porque tem gente que é assim, irmão, nem entra, mas também não deixa você entrar. Sabe quem é que fazia isso com muita propriedade? Aguça o ouvido: os fariseus. E faziam isso no nível espiritual. Se a sua Bíblia estiver aberta, vamos comigo. Inclusive uma das lições, se eu não me engano, a lição de número 3, eu comentei sobre isso também. Mateus capítulo 23, verso 23. Isso aqui é extraordinário, na minha concepção. Mateus capítulo 23, verso 13. Olha o que Jesus diz para os fariseus e escribas. Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Jesus chamou os escribas e fariseus e falou: vocês são hipócritas, porque com esse legalismo de vocês, com esse tanto de coisa que vocês colocaram em cima da lei que Deus deu a Moisés, vocês dificultaram tanto o negócio que nem vocês estão entrando no reino, e não estão deixando quem quer entrar, entrar. Tem gente aí querendo passar por essa porta e vocês estão travando ela. Mas já que vocês, fariseus hipócritas, com a religião de vocês, estão travando a porta, eu vou dar a chave para alguém que vai abrir.
Mateus capítulo 16, verso 19, Mateus 18, verso 18 e 19. Jesus chama os discípulos e diz: para vocês eu dou a chave do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou aí no meio. Ei, se os fariseus fecham a porta, Deus levanta crente com a chave para abrir, para a gente poder passar. Qual é a chave que Jesus deu para os discípulos? Pergunta o pastor Paulo. Essa chave aqui é o evangelho. Era os discípulos pregarem para dar acesso às pessoas ao reino de Deus. Então, aguce o ouvido mais uma vez, por favor. Religião fecha a porta, evangelho abre. Evangelho conduz as pessoas até o reino de Deus. Então o problema aqui no capítulo 2 não é a porta, é quem está nela. Agora, quando eles perceberam que não havia como passar pela porta, resolveram descer o homem pelo telhado. Marcos 2,4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Aguça o ouvido, porque é uma palavra profética. Quando as portas na horizontal se fecharem, as portas na vertical vão começar a se abrir. Quando as portas de baixo se fecharem, portas de cima se abrirão para você. A fé nos faz enxergar caminhos que a razão não faz. Os caras olharam a porta apinhada de pessoas, é muita gente. Conjecturo eu, por favor, permita-me fazer isso aqui. Deixa a gente passar. Não, se eu sair daqui eu vou perder meu lugar. Aí alguém olhou e era comum acontecer isso naquelas casas. As casas sempre tinham uma escada do lado de fora. Os caras olharam e disseram: é por aqui mesmo. Está todo mundo aqui na porta, a gente sobe para o telhado. E eles sobem no telhado e começam a cavar no telhado. Que negócio é esse de cavar no telhado, pastor? É porque o telhado lá era feito com feno, gravetos, madeiras, e depois colocava-se argila ou barro por cima. Todos os telhados lá, na sua maioria, eram assim, baixos, um pouco inclinados por causa da água, mas eram feitos assim de feno, de palha, de ramos, galhos, e colocava-se argila, colocava-se barro por cima. Era lei, Deus obrigou que toda casa tinha que ter um parapeito, para que ninguém caísse do telhado. Era comum secar trigo em cima das casas. Era comum as pessoas subirem nos telhados para poder estudar, para ler a lei, os profetas. Era comum que isso acontecesse. E eles olharam e disseram: ali tem um lugar para a gente. Subiram e começaram a cavar no telhado. Olha que coisa interessante. E quando eu parei para pensar sobre esse negócio de cavar buraco, olha que interessante que o Espírito Santo falou no meu coração. A única coisa na vida que você começa por cima é cavando. Cavando poço, cavando buraco. Tem muita gente dizendo: eu quero começar por cima. Quer começar por cima? Então vai cavar. Agora tem um detalhe: você começa por cima, mas termina por baixo. Olharam mais ou menos, viram o lugar, pensaram: é por aqui que Jesus está. Abriram um buraco e desceram o homem. Não me pergunte como, se usaram corda, se era um lençol, mas o fato é que desceram o homem diante de Jesus. E aqui está uma réplica perfeita do que é o elevador da graça. O elevador da graça só desce, porque quanto mais perto dele eu quero estar, mais eu tenho que descer. Quer ter milagre? Entra no elevador da graça, um modo simbólico de falar, e aperta o botão de descer. Diga: Deus, eu quero descer. E na medida que você vai descendo, você vai se aproximando dele, vai recebendo mais dele, e o milagre está mais próximo do que você pensa quando você desce diante dele. Desceram o homem até diante de Jesus. Verso número 5 do capítulo 2. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Isso aqui também é interessante pontuar, porque muito provavelmente a fé que Jesus está se referindo aqui não é a fé só dos 4, é dos 5. Se você olhar o texto, parece que ele está dizendo da fé dos 4 que estão lá em cima. Mas se o homem não tivesse fé, também teria atrapalhado o negócio. Mas Jesus enxerga fé naqueles homens. Eu gosto muito do comentário que o Wiersbe faz, o Warren Wiersbe. Ele fala dos 4 olhares de Jesus nessa cena. Jesus olha para cima e vê a fé dos amigos do homem. Jesus olha para baixo, tem alguém precisando de um milagre. Jesus olha para frente e tem os críticos. E ele olha para dentro e vê o que está no coração dos críticos. Então, que nível do olhar de Jesus a gente quer alcançar? Da fé, da crítica, da necessidade? Ele está olhando.
E Jesus olhando para a fé daqueles homens, escute, ele vai operar um milagre. Agora, por quê? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por que Jesus considera a fé desses homens? Por que Jesus considera a fé desses homens para o milagre acontecer? Você não vai ver esses homens falando nada no texto, eles estão em silêncio. Você não vê o paralítico dizendo nada no texto, ele está em silêncio. E por que Jesus vê fé mesmo assim? Guarde isso. Porque a fé ela pode ser sem palavras, mas nunca pode ser sem ação. Fé sem obra é morta. A fé nos faz agir. Quando Jesus viu alguém destelhando a casa, descendo uma pessoa necessitada, o que move alguém para fazer isso é fé. A fé que esses homens têm, eu recebi essa pergunta aqui um dia, que eu ministro num outro texto, eu cito esse aqui, e eu falei que Jesus viu a fé dos amigos que levaram aquele homem e operou um milagre. E alguém me questionou depois do culto, inteligentemente: pastor, se Jesus viu a fé desses homens, então a fé deles é substitutiva? Ele substituiu a fé do camarada? Não existe fé nesse nível. A minha fé não pode substituir a sua. O milagre acontece de acordo com a tua fé. Então, se o milagre acontece de acordo com a sua fé e não com a minha, por que Jesus fez milagre olhando para a fé desses homens? Escute isso, porque essa fé não é substituta, é uma fé intercessora. Não é fé que substitui, é fé que intercede. Eu não estou tendo fé no seu lugar para o milagre acontecer, mas eu estou tendo fé para clamar por você. Estou tendo fé para clamar e acreditar que Deus pode fazer alguma coisa. Não sei o que é uma fé intercessora. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente aqui no culto fazendo campanha pelo filho, pelo marido. A sua fé não pode substituir a fé dele, mas pode interceder por ele, pode interceder por ela. É uma fé intercessora. Vamos caminhar para o final aqui. Embora o texto não os chame de amigos, nenhuma parte do texto aqui diz que esses camaradas eram amigos do paralítico, mas eu particularmente não encontro outro título, outro adjetivo para dar a eles. Eles eram amigos desse homem. Por quê? Porque para fazer o que fizeram, só se for amigo. Para fazer o que esses caras fizeram, só se for amigo. Nós estamos cansados de repetir essa frase aqui, nosso pastor diz, muitos pregadores dizem, então vou repeti-la também. Tem gente pensando que quando Deus quer mudar a história dele, dá coisas. Não. Quando Deus quer mudar a sua história, Deus não te dá coisas, Deus te dá pessoas. Deus envia alguém para te ajudar a chegar onde você precisa. Deus envia alguém para te ajudar a chegar no lugar do milagre que você tanto precisa. Quer ver outro contraste aqui interessante para a gente fazer? João capítulo 5, também tem um paralítico que está há 38 anos na mesma condição, no tanque. E por que o cara está há 38 anos na mesma condição e não recebe milagre? Porque ele era ruim de relacionamento. Quando Jesus chega lá e diz assim: vem cá, quer receber o milagre hoje? Ele diz assim: eu não tenho ninguém que me jogue no tanque. Há 38 anos aqui você não fez nenhum amigo. Então um dos maiores segredos da vida não é só fazer amigos, também é ser. Não é só ter, é ser um bom amigo. Para esses camaradas levarem esse homem até onde Jesus estava, no mínimo esse cara era bom de relacionamento. Guarde o que eu vou lhe dizer: amigos te levam onde o dinheiro não pode te levar. E a unção de Deus te leva onde nem amigos podem te levar. Mas deixa eu liberar essa palavra aqui, eu já estou quase orando por você. Em nome de Jesus, Deus enviará as pessoas certas para te ajudar a chegar no lugar certo, na hora certa. Não é porque deu errado na primeira vez que vai dar errado a vida inteira. Ei, eu vim aqui pregar para alguém, dizer: vai aparecer alguém para dizer: estou contigo, vou te levar. E nem que eu tenha que subir, cavar um buraco no telhado, mas você chega onde Deus tem algo para a sua vida. Tem gente que veio aqui essa noite de quinta-feira e veio assim carregando alguém literalmente nos ombros. Eu declaro: haverá milagre por causa da tua fé, dessa fé intercessora, dessa fé que intercede por alguém. Tenha bons relacionamentos, pois amigos nos levam onde o dinheiro não pode nos levar. Os caras descem um camarada, aí Jesus olha para ele e diz assim: perdoados estão os teus pecados. Verso 5. O cara está querendo cura. O cara foi porque quer sair andando. Jesus olha o cara e diz assim: perdoados estão os teus pecados. Escute mais essa: nem sempre Deus vai dar o que você quer, Ele vai dar o que você precisa. Nem sempre Deus vai te entregar de imediato aquilo que você quer, aquilo que você veio buscar. Ele vai dar primeiro aquilo que você precisa. O homem queria cura, mas recebeu o que mais precisava: perdão. O pecado é a enfermidade da alma. Quando ele é perdoado, a alma também é curada.
Jesus olhou e em outras palavras está dizendo, né, o que você mais precisa não é só recuperar seus movimentos no corpo físico. Você precisa recuperar a saúde da sua alma. Então perdoados estão os teus pecados. A palavra perdão, irmãos, é muito interessante. Eu já usei também em outras ministrações. No latim, perdonare. O per aqui significa total, completo, de onde vem perfeito. O per no latim, total, completo. Donare, entregar, dar, de onde vem donação, donativo. Perdonar é se entregar por completo. Só perdoa quem está disposto a abrir mão de tudo. Quando Jesus diz para o camarada assim, ó, perdoados estão os teus pecados, Jesus está dizendo assim, ó, eu estou me entregando para que o milagre aconteça. Por isso que ele tem poder para perdoar pecados. Somente aquele que se entregou totalmente por nós tem autoridade para perdoar os nossos pecados. Nos versos 6, 7 e 8, os escribas que estão assentados diante de Jesus arrazoaram em seus corações, quem pode perdoar pecados senão Deus? Por favor, redobre a atenção agora, que isso aqui também é interessante. Eles disseram, ele está blasfemando, e sentença de morte para quem blasfemava. Levítico 24, do verso 10 ao verso 23. Se alguém blasfemasse, era pecado de morte, merecia morrer apedrejado. E eles olharam e disseram assim, isso é blasfêmia. Arrazoaram nos seus corações, quem é ele para perdoar pecados? Esses escribas, depois você leia Lucas 5, 17, foram enviados de Jerusalém para lá, para poder sondar o ministério de Jesus. Por que eles estão assentados e o resto do povo está em pé? Porque eles merecem honra, são religiosos, fazem parte da autarquia religiosa, estão assentados vendo Jesus pregar, e de repente Jesus diz para um cara, perdoados estão os seus pecados. Ele diz, isso é blasfêmia. Eles pensam consigo, isso é blasfêmia. Por que eles pensam que é blasfêmia? Eles têm certeza disso, por quê? Porque eles estão acostumados com o que eles aprenderam na antiga aliança. Eles são escribas, são homens que dominam a lei. E a antiga aliança dizia que só podia haver perdão de pecado por expiação. Tinha que pegar um animal, um cordeiro, levar diante do sacerdote. O sacerdote mandava a pessoa colocar a mão sobre o animal. E depois o sacerdote sacrificava aquele animal pela pessoa e dizia, perdoados estão seus pecados, vai. Aí os caras dizem, como é que ele pode perdoar pecado, se para perdoar pecado tem que matar um cordeiro? Como é que esse cara está dizendo que pode perdoar pecado, se pecado é por expiação? Tadinho dele. Sabe o que eu aprendi com isso aqui? Que a maior parte das mais duras críticas que a gente recebe vem também da maior ignorância que as pessoas têm. Que a palavra crítica, depois você pesquisa também, tem a mesma raiz de critério. Quem critica sem critério é tolo. Para você criticar, você tem que ter o critério. Qual o critério que você usa para criticar alguém? No mínimo você tem que conhecer o que a pessoa está falando. Por que os caras estão criticando Jesus no seu pensamento? Por causa da ignorância deles. Se eles tivessem se atentado para o que João Batista falou no Jordão, quando Jesus chegou lá, eles não tinham pecado. Porque quando Jesus chegou no Jordão, João capítulo 1, verso 29, João olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por que ele pode perdoar pecado? Se pecado é por expiação, tem que matar um cordeiro, porque ele é o cordeiro que veio morrer para perdoar os nossos pecados. É por isso que ele pode dizer, perdoados estão os teus pecados. Por isso que eles criticam. A nossa falta de conhecimento nos revela a nossa ignorância, né? A nossa capacidade de julgar revela a nossa ignorância e não conhecer as coisas de Deus. Aí Jesus vira para eles e diz assim, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Perdoados estão os seus pecados? Ou dizer, levanta, toma a tua cama e anda? Olha o que Jesus está dizendo em outras palavras. Se você ler comentários, você vai ver que cada um vai dar uma definição diferente. Mas isso aqui é interessante, a conclusão que pelo menos eu cheguei a partir do que eu pesquisei. Olha o que Jesus está dizendo para eles. O que é mais fácil dizer? Levanta, toma a cama e anda, ou perdoar tão pecado? Jesus está dizendo o seguinte, estou começando pelo mais difícil. Por quê? Porque perdoar pecado, isso é muito interessante. Por quê? Porque perdoar pecado não tem sinal visível. Levanta e anda tem. Se Jesus dissesse, levanta, toma a tua cama e anda, o povo vai ver que o cara está andando. Agora, perdão de pecado, só sente o efeito que ele foi perdoado. É por isso que nós temos dificuldade de entender o perdão de Deus na vida de muita gente. Você vê o camarada que estava afundado na lama do pecado, e de repente vê ele numa outra situação melhor, restaurado. Você diz, como é que pode? A gente tem dificuldade de entender o perdão, por quê? Porque o perdão só deixa marca em quem recebeu. Não tem como eu dizer aqui num culto como esse quem foi perdoado e quem não foi, porque Deus sabe, só Ele conhece o coração.
Só que culto que a gente fala sobre perdão não tem muito movimento. Por quê? Porque o que gera movimento é ver alguém levantar e andar. Só que Jesus está dizendo, o maior milagre não é levantar e andar, o maior milagre é dizer, perdoado estão os teus pecados. O povo não pode ver perdão de pecado, o povo só pode ver cura física. Se andar está curado, se não andar não está. Então o perdão não tem sentido, o perdão não tem sinal externo, o perdão só deixa marca na alma de quem recebe. Perdão de pecado não é algo que se vê, é algo que se sente, e só sente quem recebeu. Existem pessoas incompreendidas por isso. Por quê? Porque você vê alguém ainda doente, desempregado, cheio de problema, cheio de dificuldade, mas entra num culto como esse, sorriso de orelha a orelha, levantando a mão, dando glória. Fala, por que esse cara está adorando a Deus numa condição tão difícil dessa? É porque o maior milagre ele já recebeu. Ele sabe que ele foi perdoado por Deus dos seus pecados. Que isso aqui sirva de alento para a sua alma essa noite. Se você não recebeu o que você veio buscar, sai daqui alegre, porque você já recebeu perdão dos seus pecados na cruz do Calvário. Olha o que Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem, verso 10 e 11, tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha o que Jesus diz, para mostrar que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado. O único título que Jesus deu a si mesmo foi Filho do Homem. Você não vai ouvir Jesus dizendo assim, eu sou mestre. Jesus dizendo assim, eu sou rabi. Você não vai ouvir Jesus dizendo, eu sou isso. Agora a única coisa que ele disse, eu sou o Filho do Homem. Filho do Homem eu sou. E o momento que ele diz para declarar isso aqui, Lucas fala muito mais de Filho do Homem do que Marcos, porque Lucas é o evangelho do Filho do Homem, Marcos é o do servo. Mas essa declaração de Jesus aqui como Filho do Homem em Marcos é impressionante. Por quê? Porque ele está diante dos escribas. Os escribas dominam o quê? A lei e os profetas. Então eles conheciam o livro de Daniel muito bem. Capítulo 7, verso 13 e 14, Daniel tem uma visão e vê que vem um semelhante ao Filho do Homem, toda a glória, todo o poder, reino, autoridade é dada a ele. Quando Jesus vira para eles e diz assim, vou mostrar que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado. Ele está dizendo, sabe quem sou eu? Eu sou aquele que Daniel viu, que tem todo o poder, que todas as nações, povos e línguas um dia hão de se dobrar diante dele. É por isso que eu tenho poder de perdoar pecado. Jesus se intitula Filho do Homem para mostrar que o ministério dele tem todo o poder que Deus conferiu, por isso que ele pode perdoar pecado. Ele vira para o homem e diz, levanta, toma sua cama e sai. E o verso número 12 diz que levantou-se o homem tomando o seu leito e saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram, glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. O homem entrou deitado, saiu de pé, entrou carregado, saiu carregando a maca. Não deixaram ele passar na entrada, mas agora tem que ver ele saindo. Entrou doente, saiu curado. Entrou perdido, saiu salvo. E todos dizem, nunca vimos isso. Nunca vimos isso. Eu encerro essa breve palavra de meditação, literalmente, fazendo você lembrar que esse mesmo Jesus que disse para esse povo, para esses religiosos, para esses escribas, quando ele disse, o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. Esse mesmo Filho do Homem, Apocalipse 14:14, olha o que João escreve na ilha de Patmos. Olhei, numa visão João está tendo, e eis que numa nuvem branca, sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada, uma foice aguda. Esse mesmo Filho do Homem que estava lá, naquela casa, aquele dia, e disse para aqueles religiosos, o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. João, lá, depois do final do século I, no final do século I, está lá na ilha de Patmos, lá no capítulo 14, verso 14 do Apocalipse, ele vê esse Filho do Homem numa nuvem branca. A nuvem branca representa a pureza do seu trono, a pureza em fazer justiça. A coroa mostra que ele é rei, e a foice mostra que ele tem poder sobre a vida dos homens. Esse mesmo Filho do Homem que está lá, dizendo para esses religiosos, o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. Em Lucas 21:27, Lucas escreveu, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Onde eu quero chegar é aqui, que aquele mesmo Filho do Homem que perdoou e curou aquele paralítico, está aqui essa noite para dizer, um dia eu vou voltar, com poder e grande glória, e só Ele tem poder para perdoar os seus e os meus pecados. Fica de pé, por favor. Ele é o Filho do Homem que regressará muito em breve, e essa é a esperança da igreja. Me permita orar com você, por favor.
Senhor, em nome de Jesus, nós oramos aqui essa noite. Quantas vezes, Senhor, nós, semelhantes àquele homem, entramos carregados, tocados por nossas fraquezas, por nossas dificuldades, por nossos problemas. E quantas vezes entramos com o coração angustiado, contrito, ferido, querendo ficar de pé. E aí vem a sua palavra e diz: perdoados estão os teus pecados. Quantas vezes, Senhor, entramos num culto como esse, querendo alívio para o mundo físico, o Senhor traz um alívio para o mundo espiritual, dizendo: perdoados estão os teus pecados. Porque o Senhor sabe onde está a raiz do maior problema. Pai, eu quero declarar aqui essa noite, em nome de Jesus, que muitas pessoas que entraram aqui sairão com a maior cura que precisam. Pode até ser no corpo físico que também aconteça uma cura, mas a maior cura é na alma. Senhor, toca, Espírito Santo, toca. Mostra para essa pessoa, para esse homem, para essa mulher, que o que ele mais precisa aqui é de perdão de pecados. Mostra para ele, mostra para ela que hoje ela é livre, que hoje ele é livre e pode cantar alegremente, porque teve os pecados perdoados na cruz do Calvário. Foi cantado aqui, Senhor, pelo pastor Marquinhos e a Lilian, que tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E o Senhor conquistou perdão para as nossas almas, perdão que nos garante a vida eterna. Senhor, se há pessoas que entraram aqui, algumas portas estão bloqueadas. Quando as portas de baixo se fecharem, abre as portas do alto, Senhor. Abre as portas do alto sobre a vida dele, sobre a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, eu concordo com essa palavra. Assim como aquele paralítico que entrou carregado e saiu carregando a maca, entrou deitado, saiu andando, que haja uma mudança extraordinária na vida de pessoas aqui essa noite. Pessoas que entraram numa situação muito complicada, que saiam recebendo alívio nas suas almas, nas suas mentes e nos seus corações. Eu concordo com essa palavra, Senhor, e a declaro profética. Que assim seja, em nome de Jesus. Talvez você precise urgentemente ter essa consciência de perdão de pecados. E Jesus te trouxe aqui para dizer: filho, eu perdoo o teu pecado. Não importa o que aconteceu, eu perdoo o seu pecado. Pastor, eu já falhei tanto, é tanta coisa que eu fiz de errado que desagradou a Deus. Ele te trouxe aqui essa noite só para dizer isso: eu perdoo o seu pecado. Você está precisando de perdão e eu estou aqui para te perdoar. Pastor, como é que eu faço para receber esse perdão, para aceitar esse perdão? Uma atitude de fé. Por que esse homem aqui teve a história mudada? Porque alguém teve atitude de fé, de abrir um buraco no telhado, de levá-lo até o lugar. E tem gente que veio aqui porque outras pessoas literalmente te trouxeram. Gente que nem queria vir, vou usar um português comum, veio arrastado, mas veio. E Deus trouxe aqui para dizer: você veio porque eu tenho perdão para liberar sobre a sua vida. Cadê você que quer receber esse perdão? Você que está afastado do Evangelho, ou você que talvez não se decidiu por Cristo, ainda não teve uma aliança feita com Ele, mas hoje você quer imediatamente, hoje, mudar a sua história por completo, receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pastor, eu preciso desse perdão, eu preciso desse milagre chamado salvação. Peça licença onde você está, por favor, venha aqui à frente. Eu vou orar por você e nós vamos encerrar esse culto. Mas você precisa urgentemente se reconciliar com Cristo. Venha, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ele está dizendo para você: filho, eu te perdoo. Filha, eu perdoo o teu pecado. Perdoado estão os teus pecados. Esse é o maior milagre que pode acontecer na sua vida. Esse é o maior milagre que pode acontecer na sua vida. Eu sei que há mais pessoas que precisam vir aí. Venha em nome de Jesus.